Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana de Previdência do Inter. Eu sou a Emanuela, do time de Produtos e Previdência, e hoje nós vamos conversar com o Sérgio Prats, da Icatu Seguros, e Bruno Horovitz, da Icatu Vanguarda, convidados super especiais para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre os benefícios desse produto e também como você pode economizar pagando menos imposto, como escolher melhor sua previdência. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Manu. Olá, pessoal. É um grande prazer participar aqui da Semana de Previdência da Inter. Legal. Obrigado, Manu. E, pessoal, antes da gente começar, eu queria reforçar aqui, né, no link que vocês podem acessar através aqui da descrição desse vídeo, a gente tem vários conteúdos disponíveis, né? O objetivo da semana é justamente simplificar o entendimento desse produto para vocês. A gente já teve vários outros convidados, né? A gente teve o Bruno Perini da Grão, o Bruno Merola da Empíricos, a gente falou sobre cenário macro. Amanhã a gente ainda vai conversar sobre as oportunidades em renda fixa. Então, não deixem de aproveitar. E, além desses conteúdos, a gente também está com condições super especiais só nessa semana. Então, a primeira delas é que todos os fundos dedicados a investidores em geral estão com uma possibilidade de contratação a partir de R$ 50, uma condição muito diferenciada, né? A maioria desses produtos eles estão disponíveis a partir de 100, 500, às vezes até R$ 5.000 mensais. Então, não deixe de aproveitar se você quiser começar a investir em previdência, né? Ou diversificar o seu portfólio. E a segunda condição muito legal é que você pode concorrer a um prêmio de R$ 20.000 em dinheiro. Então, todo mundo que aportar, né, fizer novos aportes ou portabilidade, a cada R$ 100 vai receber um número da sorte e a gente vai sortear e premiar, né, esse investidor que fizer a contratação ao longo dessa semana com R$ 20.000 em dinheiro. Então, não deixem de aproveitar. Pessoal, vamos começar então, Sérgio. Eu queria te escutar um pouco, né? Por que você acha que a previdência, né, é um produto que pode ser considerado, né? Por muito tempo a gente viu a previdência ser uma vilã aí dos investimentos, né? Várias pessoas criticarem, mas o mercado foi amadurecendo, né? Então, por que você acha que esse produto pode ser interessante e também qual o papel da Icatu, né, no desenvolvimento desse nosso mercado e como que vocês estão posicionados hoje? Explica um pouco para o pessoal. Perfeito, Manu. Bom, então, para que todos entendam, né, um plano de previdência, seja ele um PGBL ou um VGBL, você tem uma seguradora, né? São planos administrados pela seguradora e aí distribuídos aqui através da plataforma do Inter a todos os clientes, né? A Icatu, ela atua há mais de 30 anos, né, nas linhas de previdência, seguro de vida e capitalização. É uma seguradora independente, né? É a maior do país nos mercados de atuação e há 30 anos a gente vem tentando democratizar o acesso principalmente, né, aos produtos massificados, né? Então, quando houve o convite, né, da concorrência, da escolha do parceiro, né, do Inter, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu acho que foi muito feliz a identificação que houve, né, dos propósitos, porque a gente entendeu que o Inter faria muito bem esse papel. Na época existiam 700 mil clientes, né, na grade, estava começando. A gente acreditou, né, e o Inter acreditou na gente também, porque os propósitos estavam sempre alinhados, né? Você tinha um mercado com taxas de administração nos fundos de previdência um pouco mais altas, você tinha muito pouco produto, né, 95% da indústria era renda fixa, né? Mas desde o início da atuação da Icatu, a gente sempre acreditou que ter produtos melhores, gestores melhores, né, uma grade diversificada, fosse fazer sentido, mesmo um produto com a sopa de letrinha, né, um produto que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o P e o V, né? Então, hoje a gente está aqui com a Icatu Vanguarda, né, com o Bruno Horovitz, que é a gestora do grupo Icatu, mas a Icatu tem mais de 140 gestores, né, dos melhores do Brasil, e hoje são mais de 400 fundos de previdência. Então, eu diria hoje, Manu, que passou essa fase negativa, né, de achar que a previdência não rende bem, né? Muito pelo contrário, hoje os fundos de previdência rendem tão bem quanto os demais fundos, né? E pelas questões tributárias, aí a gente pode ter
mais recurso para a nossa aposentadoria. Legal. E então, pessoal, como o Sérgio comentou, né, mais de 400 fundos disponíveis na grade, né, no portfólio. Então, muita opção aí para você identificar a estratégia que faz mais sentido para você, se aquela taxa está de acordo ou não. Mas não é só também identificar o produto, né? A gente vai falar sobre o produto aqui e logo mais a gente explica também como escolher o plano. Mas, Bruno, eu queria que você começasse também contando um pouco para a gente a respeito do Icatu Vanguarda Absoluto 2, né? O nosso fundo aqui do dia. Então, quem quiser acessar, conhecer um pouco mais sobre a estratégia, que a gente vai entrar bastante no detalhe ao longo dessa live, pode apontar aqui o celular para o QR Code que está aparecendo na tela e começar, né, a ouvir aí de você, Bruno, o que você acha que é importante de uma pessoa olhar na hora de escolher esse produto, né, essa estratégia aí dentro dessas 400 opções que o Sérgio comentou que a Icatu tem no portfólio. Excelente, Manu. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro essa troca, adoro esses bate-papos. Antes de eu responder a sua pergunta e apresentar a própria Icatu Vanguarda, queria complementar a resposta anterior, né, da conversa sua e do Sérgio, que eu acho que a Previdência, ela, né, você colocou muito bem, né, ela era vista antigamente como uma vilã, porque eram produtos muito pouco eficientes, né? Eles, na verdade, eles eram única e exclusivamente utilizados como benefício fiscal, então a pessoa não queria saber se a rentabilidade era boa, se o produto era eficiente, se não era, simplesmente ele era utilizado como um benefício fiscal. E com a evolução das seguradoras, das gestoras e principalmente da legislação, isso criou um ambiente, né, um ecossistema muito propício para o desenvolvimento do produto. Então, hoje, os fundos de previdência possuem praticamente todas as flexibilidades e os benefícios de um produto de investimento tradicional, porém com benefício fiscal muito superior. Então, a gente brinca que para prazos de médio prazo, acima de 3, 2, 4 anos, o produto de previdência ele se torna praticamente imbatível vis-à-vis o produto de investimento. Então, realmente, acho que a gente tem que acabar com esse preconceito que existe em relação ao produto de previdência, porque isso é coisa de 10, 15 anos atrás, quando não tinha, né, a legislação era muito ruim, só existiam os gestores ligados aos grandes bancos, né, porque um gestor especialista como nós, da Icatu Vanguarda, quando você tem uma legislação muito fechada, pouco flexível, a gente não tem interesse nenhum em montar um produto desse, porque a gente não vai conseguir agregar muito valor e, muito pelo contrário, pode até estragar a nossa imagem. Conforme a legislação foi evoluindo ao longo dos últimos 10, 15 anos, nós e outros gestores tivemos interesse em entrar nesse mercado, né, criando de novo, né, fazendo com que o ecossistema evoluísse profundamente. Quem é a Icatu Vanguarda, né, nesse cenário? Né? A Icatu Vanguarda, né, o Sérgio falou, a Icatu Seguros tem seus aproximadamente 30 anos. A Icatu Vanguarda ela nasceu no final de 2002, então ela está completando 20 anos agora, mas a história do grupo Icatu enquanto gestores também é muito similar à Icatu Seguros, são quase 30 anos. Hoje a gente tem aproximadamente 42 bilhões sob gestão, onde cerca de 17 bilhões são fundos de previdência. Então, é um percentual bastante importante do nosso patrimônio, né? Estamos falando, a grosso modo, um pouco mais de 1/3 do patrimônio sob gestão da Icatu Vanguarda é oriunda de produtos de previdência e é o nosso DNA. Quando a gente nasceu em 2002, a gente só fazia gestão de produtos de previdência. E aí, indo direto aqui ao ponto da pergunta, né? O que a gente acha que o que a gente tem que olhar quando escolher um fundo de previdência, eu acho que um ponto muito importante que se tornou, hoje se tornou até menos importante, porque a gente começa a ver meio que, quase que como uma regra, todos os gestores fazendo produtos eficientes em termos de taxa. Mas para aqueles clientes, ou aqueles que estão pensando olhar em previdência ainda, se você for comparar gestoras e seguradoras independentes com gestoras e seguradoras ligadas aos grandes bancos, você ainda encontra assim um diferencial muito grande em custo. E como o custo acaba impactando a rentabilidade, os produtos mais caros, com taxa de administração mais caras, acabam sendo menos eficientes. A Icatu Vanguarda, junto com a Icatu Seguros, hoje tem produtos extremamente eficientes. A Icatu Vanguarda é um dos seus pilares, né? A gente procura fazer produtos atemporais, com taxas de administração super competitivas, que ao longo do tempo não seja um empecilho para o cliente.
Mas acho que acho que o mais importante, né, ou tão importante quanto você olhar a taxa de administração, é você casar o produto com o seu horizonte de investimento. Isso é uma falha conceitual que ainda existe muito grande no Brasil, onde o investidor ele tenta escolher o produto de acordo com o seu perfil de investimento. Eu sou conservador, vou escolher um produto conservador. Eu sou agressivo, vou escolher um produto agressivo. Teoricamente, a forma correta de você escolher o seu produto de investimento, seja ele, né, no caso, previdência, é você entender qual o seu horizonte. Poxa, eu estou investindo em previdência para a minha própria previdência daqui a 20, 30, 40 anos, ou estou investindo em previdência para daqui a 10 anos eu ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, enfim, você entendendo qual é o seu horizonte de investimento, aí sim você parte para a escolha do produto, né? Quanto maior o seu horizonte, quanto mais distante está o seu objetivo de investimento, mais risco você tem que assumir, via produtos de bolsa, via produtos de crédito, via produtos multimercados, via produtos de ativos de longo prazo, inflação, etc., porque são esses produtos que no longo prazo vão te trazer um retorno real super expressivo, capaz de casar com seus objetivos, com seus interesses de longo prazo. Especificamente sobre o Absoluto 2, Manu, esse é um produto de crédito privado, né? Icatu Vanguarda, quem está nos assistindo sabe que a Icatu Vanguarda, dentro do segmento de renda fixa, ela tem um histórico, uma tradição muito grande, né? Nosso primeiro produto de crédito privado sob gestão, ele remete a 2006, então, de junho de 2006, então são 16 anos e meio fazendo gestão de produtos de crédito. E na Previdência, nosso primeiro produto de crédito, que é o Icatu Vanguarda Absoluto, ele foi criado, se não me falha a memória, no final de 2015 ou 2016, um produto com histórico super bom, a gente só trabalha com ativos high grade, né? A gente não faz operações estruturadas, né, cujo risco de crédito é muito alto, a gente não é o nosso DNA. Então, é um produto super reconhecido e ele fechou para captação há cerca de 2 meses atrás. Só que a nossa preocupação em atender nosso cliente ele é tão grande que a gente evitou fechar o produto antes de abrir o seu substituto. E o seu substituto é o Icatu Vanguarda 2, com um adicional, com uma vantagem. Como o Icatu Vanguarda Absoluto, que fechou para captação, ele é de 2015, 2016, ele ainda não tinha todas as flexibilidades da última alteração da legislação da SUSEP. O Icatu Vanguarda Absoluto 2 já possui todas essas alterações, como, por exemplo, você inclusive operar ativos de crédito emitidos fora do Brasil, algo que o Absoluto, que já está fechado, não permite. Então é um produto mais moderno, mais flexível e, inclusive, também aproveitamos a flexibilidade da nova legislação de permitir o alongamento, né, a dilatação do prazo de resgate para D9, até D9 no público geral, que é o caso desse fundo. Isso faz com que o produto, com que nós, gestores, possamos aumentar o percentual de crédito do fundo, aumentando, assim, o potencial de retorno. Então, o Icatu Vanguarda Absoluto 2 é um produto mais moderno, é um produto mais eficiente, eu acho que essa é a palavra da vez em Previdência, eficiência, e mais importante ainda, esse produto tem uma vantagem super, hiper especial, é que durante 6 meses ele não vai ter nem taxa de administração, nem os custos fixos do produto. Logo, provavelmente, nesses primeiros 6 meses, o produto vai ter um potencial de retorno muito elevado. Ele é um produto muito bom no longo prazo, nos próximos 5, 10 anos, mas nesses primeiros 6 anos, eu acho que é um momento super oportuno para quem está assistindo a gente investir, porque ele ainda vai ter a vantagem de não ter custo, né? Praticamente é isso que a gente está falando, ele não vai ter nem taxa de administração, nem os custos fixos dos fundos. Legal, muito bom, Bruno. Eu acho que, então, aqui, recapitulando, né, uma opção muito legal para quem está começando, né, para quem gosta de produtos de renda fixa, com o DNA da Icatu Vanguarda, né, de fazer uma gestão impecável aí em ativos high grade, né, mas com essa flexibilização que o Bruno comentou, de poder buscar um retorno maior e mais interessante no médio e longo prazo. Né? E ainda com essa super vantagem aí de nos primeiros meses, né, ainda ter uma redução de custo. Então, acho que vale a pena vocês conferirem aí no QR Code mais informações, pessoal.
Você quer complementar alguma coisa? Não, ia só dizer que uma das vantagens da Previdência é a portabilidade sem tributação, né? Legal, então você mantém, sim. né, a decisão que você fez sobre a tabela de imposto e você não tem nenhuma penalidade tributária, né? Você não é obrigado a resgatar aquele dinheiro passar na sua conta corrente. Então é como se fosse a portabilidade do celular. Você simplesmente pede aqui no Inter a portabilidade e a gente faz tudo para você e o dinheiro vem automaticamente da outra seguradora para cá. Legal, ótimo, Sérgio. Eu acho que vamos explorar um pouco mais, então, portabilidade, porque eu acho que é um tema interessante e que muita gente não sabe, né? Normalmente, em fundos de investimento em geral, você precisa, quando você quer... não estou gostando desse fundo, ou meu objetivo mudou, você pede o resgate, né? Espera esse dinheiro cair na sua conta para você reaplicar aquele recurso, né? E aí, nesse momento, você acaba tendo que pagar imposto, etc. E essa, então, é a vantagem que você está comentando da Previdência, né? Que eu acho que é super legal. Então, fica a dica aí para o pessoal, né? E aí, de quanto em quanto tempo, né? Que o pessoal pode fazer essa Perfeito, Manu. Os produtos, eles têm... Cada um tem uma regra, né? Eu acho que bem, assim, em geral, né? A regra é mais ou menos a mesma, que é de 60 dias, mas a gente encontra alguns produtos no mercado com uma carência para a primeira movimentação um pouco maior, mas a cada 60 dias você pode fazer essa portabilidade. E uma grande vantagem da parceria da Icatu aqui com o Inter é que na Icatu a gente não tem carência para portabilidade interna. Então, se você está num fundo que você deseja trocar ele, na maioria das instituições hoje, você precisa esperar a carência desse produto. E aqui com a Icatu, não. Na Icatu, entrou num fundo, não está gostando da performance dele, ou deseja trocar, seja por qualquer motivo, você consegue fazer isso sem carência. Que legal. E essa troca ela pode ser feita para todas as características do fundo? Você pode trocar também entre planos, entre tabelas? Como que funciona? Vamos lá. É importante que a portabilidade ela sempre é ou de PGBL para PGBL ou de VGBL para VGBL. Muita gente pergunta isso, né? Puxa, eu fiz um plano aqui, tinha o benefício fiscal, então eu fiz o PGBL, mas eu mudei, agora eu sou empresário, eu não tenho mais o benefício fiscal, que eu faço, né? Então, a gente recomenda que ele pare, né, o produto e abra o outro mais adequado para ele, né? Que seria, no caso, o VGBL, que ele não tem o benefício fiscal. Legal. Deixa eu aproveitar, então, a sopa de letrinhas e vamos explicar para o pessoal o que é, né, esse VGBL, PGBL, quais são essas características, né? A gente tem, toda vez que um investidor quer contratar, ele precisa escolher a modalidade do fundo e ele precisa escolher qual que vai ser a tabela de tributação que ele prefere para incidir naquele produto especificamente. Conta um pouco para o pessoal se você tem aí alguma dica, né, para ajudá-los nessa escolha. Ótimo, Manu. Tenho sim, tá, pessoal? Apesar de ter essa sopa de letrinha, é muito simples, tá? Vamos começar com o PGBL, né? Ele é um produto que você abate do teu imposto de renda. Então, para você contratar o PGBL, você necessariamente precisa ter uma renda tributável. Então, renda tributável, a gente costuma dizer que é o salário, que é um rendimento de aluguel na pessoa física, que é uma pensão. Então, aquela pessoa que recebe uma pensão, aquele valor é um rendimento tributável, né? E até aposentadoria. Tem gente, né, que recebe aposentadoria de um valor grande e que consegue usar o PGBL para bater do imposto de renda. Qual é o ponto de equilíbrio, vamos dizer, para ver se vale a pena ou não contratar um PGBL? Eu costumo dizer que você tem duas formas de declaração de imposto de renda da pessoa física, que é o simplificado e o completo, né? E o simplificado, ele naturalmente abate 20% da sua renda anual bruta, só que ele está limitado, R$ 16.700, mais ou menos. Então, se você fizer a conta ao contrário, qual é o máximo de renda que eu posso ter para maximizar o desconto do simplificado? É só fazer a conta ao contrário. Dá uma renda de mais ou menos 82, 83 mil reais. Então, para simplificar, é o que eu costumo dizer. Se você ganha uma renda anual, né? Estou falando de ano aqui, de mais de 80 mil reais, vale a pena pensar em fazer o PGBL. Se for menos que isso, não vale a pena,
vai para o simplificado, que o simplificado é mais fácil. Você lança no imposto de renda, é bem facinho, né? O próprio nome já diz, é simplificado, né? E aí você tem ali a questão do abatimento já do seu rendimento anual, né? Mas por que eu acho que o PGBL é muito interessante e que as pessoas deveriam pensar em fazer para quem ganha acima de 80 mil? Vamos supor que você ganhe 100 mil de renda bruta, só para fazer um exemplo fácil, tá? Se você fizer o simplificado, é 20% limitado a 16%, então você está batendo 16%. Se você fizer na completa, colocar 12% no PGBL, que é o máximo que você pode colocar, e é uma grande vantagem aqui no Brasil, porque países mais maduros que o nosso em termos de previdência privada, como os Estados Unidos, por exemplo, você também tem um benefício fiscal, mas você tem um limite. No Brasil não existe limite. Se a pessoa tiver um rendimento anual de R$1 milhão, ela pode colocar R$120 mil para bater do imposto, né? Vamos voltar ao exemplo dos 100 mil. Se eu colocar 12% no PGBL, são 12 mil. O INSS, se a pessoa tem renda tributável, ela paga INSS, são mais 9. Então, só aí ela tem 21 mil. Pessoal, 21 mil contra os 16, você tem 5 mil a mais de benefício fiscal. Isso dá, eu fiz uma conta agora, antes de me preparar aqui para a live, isso dá mais ou menos uns R$ 1.200 de economia no seu bolso. R$ 1.200 muitas vezes é uma conta aí, né, de matrícula da criança na escola, alguma coisa que ajude, né? Então você está pagando menos imposto e está colocando dinheiro seu dentro do seu futuro, né? Você está investindo no seu futuro. Então essa é uma conta mais fácil, né? Pensou em 80 mil de renda, você ganha menos que isso, faz o simplificado, vai para o VGBL, ganha mais, vai para o PGBL. E o VGBL, qual é a grande vantagem dele também, né? Para quem aí está abaixo de 80 mil de renda, ou tem uma renda que é tributada na pessoa jurídica, né? Enfim, que não tem renda tributável, né? Então, o VGBL ele é um produto que só tributa o ganho de capital, então você não tem o benefício fiscal, mas você não tem o come cotas. Então, a grande vantagem do VGBL, se você estiver pensando num produto de longo prazo, né, para investir na sua previdência, é que você pode ter uma tributação muito menor lá no longo prazo e não ter o come cotas. Então, com isso, se você comparar a mesma rentabilidade de outros investimentos tradicionais que você tem o come cotas, você vai gerar mais recurso para a sua aposentadoria, né? Então, essa que é a grande vantagem, né? E por que existem essas vantagens na Previdência? É porque a gente sabe que o INSS, muito provavelmente, vai ser pior do que é hoje, né? Por alguns motivos, né? Posso explicar um pouquinho agora dos motivos? Pessoal, vocês devem se lembrar, né, das últimas reformas aí da Previdência, importantes reformas, né? Mas elas ainda não são suficientes, porque muito provavelmente a gente vai ver um cenário lá na frente pior do que hoje, por alguns motivos, né? Primeiro, expectativa de vida. Todo mundo está vivendo mais hoje, né? Hoje, a cada 3 nenéns, né, a cada 3 nascimentos de criança, já vai viver mais de 100 anos, né? Expectativa de vida na década de 50 era 40 e poucos anos. Hoje já está em 78, né? Quem não cuida da saúde, né, melhora os hábitos alimentares, a gente vai viver muito mais, né, pessoal? Então isso vai provavelmente ter um desequilíbrio, porque isso está na conta do INSS. E uma outra coisa importante também que está na conta do INSS são as contribuições, né? Também lá na década de 50, você tinha mais ou menos 8 pessoas trabalhando, enquanto uma estava aposentada. Hoje, essa regrinha está por volta de 3,5. Então, são 3,5 pessoas trabalhando para uma aposentada. E daqui a pouquinho isso vai inverter. Então, você vai ter menos gente trabalhando e pagando, muito mais pessoas aposentadas, né? A gente estima que lá para 2050, mais de 30% da população vai ter mais de 65 anos, né? E as pessoas vivendo muito mais, né? Olha a expectativa de vida, né? Lá na década de 50 também, você tinha 6 filhos, mais ou menos, por casal. Eu já sou da geração que eu tenho uma irmã, então meus pais tiveram 2, eu tive 2, mas a minha irmã teve 1. Então, se somar aqui a média, já dá menos de 2. E hoje, o número brasileiro já é 1,7 filhos por casal. Então, ou seja, a população ela vai começar a diminuir daqui a pouco. Então, tudo isso vai fazer com que o INSS, muito provavelmente, seja, lá na frente, né, um benefício assistencial, né, alguma coisa talvez menor do que hoje.
E aí fica mais ainda a importância de cada um aqui parar, né, e realmente fazer a sua parte, né, contratar a sua previdência. E é por isso que existem esses incentivos. Por isso que existe o benefício fiscal, por isso que existe a tributação exclusiva para a previdência, que é a tributação regressiva, que você me perguntou, né, que ela começa mais alta do que a progressiva, né, então ela começa com 35% e ela cai 5% a cada 2 anos, daqui a 10 ela chega em 10% e ela fica em 10%. Então, no momento que eu resgatar o recurso, né, eu vou estar lá na frente da minha aposentadoria com uma alíquota muito menor do que dos investimentos. E isso tudo foi criado porque o governo sabe, né, da necessidade da população fazer a sua previdência. Hoje a gente já tem 1,2 trilhões de reais no mercado de previdência, PGBL e VGBL, só que só 18% da população tem previdência. Então, a gente precisa realmente de várias semanas da previdência, né, para conscientizar a população, e eu fico muito feliz aqui da gente estar essa semana aqui falando só sobre isso, né, com exclusividade, com campanha, né, você tem 20 mil reais aí de premiação bruta, né, para os participantes, com 100 reais, né, a cada 100 reais você ganha o número da sorte. Se eu não me engano, os fundos estão com o mínimo de 50 reais de entrada, então, assim, você tem realmente muito incentivo aí da Inter, da Icatu, né, e do governo aí para que todo mundo faça a sua previdência. Isso mesmo, Sérgio. Eu acho que a ideia é a gente, né, fomentar aqui e desmistificar um pouco, né, realmente porque a gente acredita que esse é um baita produto para todo mundo ter ali e compor, né, o seu portfólio. E aí, Bruno, você comentou, né, o Sérgio comentou sobre o benefício, né, do PGBL, que até 12% da renda bruta, né, você pode usar para o abatimento, né, e para diferir esse imposto que lá na frente, ao contrário do PGBL, você vai acabar pagando sobre o todo, né, mas pode ter o benefício aí de uma alíquota de imposto, né, muito menor do que em outros ativos. Você comentou rapidamente sobre o Come Cotas e foi algo que o Bruno também falou. Eu queria só explorar um pouco mais com você, Bruno, essa questão, né, de o que é, né, esse Come Cotas, como que ele funciona nos fundos, né, tradicionais e por que faz tanto sentido, né, olhando por esse ângulo, o produto de previdência e como que você acha que uma pessoa pode montar, né, o seu portfólio ali de previdência, se deve ser separado ou não? Legal. Vamos lá, ótima pergunta essa, porque sem dúvida, como o Sérgio falou, essa é uma das grandes, a tributação, né, a parte fiscal do produto de previdência é uma das grandes vantagens, e o Come Cotas, né, ele entra dentro dessas vantagens. O Come Cotas foi o jargão que o mercado, né, é o jargão que o mercado usa para falar da tributação de fundos de investimento de forma geral, com exceção de alguns que são tributados de forma distinta ou que não tem tributação, né? Fundos de infraestrutura não tem tributação, mobiliário, bolsa só no resgate, mas de forma geral, né, a grande parcela dos fundos de investimento hoje no Brasil, o patrimônio, estão em fundos de renda fixa ou fundos multimercados, que são fundos que têm essa tributação Come Cotas. O que é o Come Cotas? A tributação desse tipo de fundo, ela é uma tributação que começa em 22,5%, ou seja, se você fica de 0 a 6 meses aplicados nesse tipo de fundo, renda fixa, multimercado, e resgata antes de 6 meses, você paga 22,5% de imposto sobre o seu ganho. Se você fica de 6 a 12 meses, você paga 20%. Se você fica de 12 a 24 meses, você paga 17,5%. E se você fica acima de 24 meses, você paga 15% de imposto sobre o seu ganho na hora que você resgata. Porém, o que o governo fez? Para facilitar a tributação, ele cobra no final de maio e no final de novembro, independente se o investidor resgatou ou não, ele vai lá e já come 15% do seu ganho todo maio, todo novembro. Esse ganho que ele come, esses 15% de ganho, né, de impostos sobre o ganho que ele come, é um dinheiro que você deixa de investir, né? O governo vai lá, tira esse dinheiro da tua reserva de fundo de investimento. Por tirar, ele já não está lá investido. Como o Brasil é um país de juros muito altos, né, especialmente agora a partir de junho de 2022 e provavelmente até o final de 2023, a gente está num período de juros extremamente alto, né? Não é alto, mas é extremamente alto. Então, quando você deixa de ter, ainda que pequeno, um pedacinho do teu dinheiro investido, o custo, né,
o custo de oportunidade é muito grande. E na Previdência você não tem isso. A Previdência não tem o come-cotas, né? A Previdência só tem a tributação no final do período, né? Através de, não vou ser repetitivo aqui, né? O Sérgio ilustrou bastante como é que funciona essa parte de tributação de P, de V, regressiva, progressiva. Então, não tem o come-cotas. Então, a grosso modo, resumidamente, Manu, a vantagem da Previdência em não ter o come-cotas é que você deixa de todo maio e novembro perder 15% do teu ganho de não estar investido no fundo, porque o governo vai lá e tira esse ganho. E na Previdência não, ele está sendo lá reinvestido o tempo todo até você começar a resgatar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E é o juro composto, né? A gente brinca aqui na Hecatombe que o juro composto é um milagre econômico, né? Então, e ainda mais com juro alto. Então, o juro composto que rende em cima desse come-cotas que você não tem na Previdência, depois de 10, 15, 20 anos é um número muito grande, né? Existem diversos, se vocês pesquisarem na internet, né, é super fácil de você ver a diferença que é de você não pagar o imposto agora e pagar só, agora eu digo maio, novembro, e você pagar só no final, é uma diferença de ganho absurda. Então, Previdência é imbatível nessa parte tributária. E, Manu, você usou um termo aí muito interessante, foi o diferimento, né? Acho que vale a pena explicar para o pessoal aqui o que é isso, né? Aí a gente fala do PGBL, tá? Então, lembrando, né, para quem pode usar aí para bater do imposto de renda, vou dar um outro exemplo aqui para facilitar, de R$10.000, tá? Se você colocar R$10.000, desde que isso seja até 12% da sua renda bruta, né, você vai economizar exatamente 27,5% de imposto. Então, aplicou, o benefício fiscal é 27,5% de economia, ou seja, se você fizer na folha, né, no salário, isso automaticamente é abatido do lado do seu salário. Se você deixar fazendo a declaração anual de imposto de renda, você recebe essa restituição. Então, é como se você gastasse, para fazer os 10 mil, 7.250, porque 2.750 você ia pagar de imposto e aquilo entrou na sua previdência. Você recebeu de restituição, tá? Se eu levo isso ao longo prazo, né, vamos dizer que eu ainda não fiz a escolha da tabela de imposto, tá? Eu estou na tabela progressiva, né, que é aquela que eu estou diferindo o imposto que eu deixei de pagar hoje, né? Vamos pensar aqui um cenário em que eu multiplique por 10, só para ficar fácil o exemplo. Eu tinha 10 mil, hoje eu tenho 100, tá? Resgatei esse 100, eu vou pagar quanto de imposto? 27,5, porque eu diferi. Que vantagem que eu tive, então? Nenhum imposto sobre o ganho de capital. Porque dos 72,5% que você colocou, né, que você efetivamente gastou, esse dinheiro você vai resgatar ele livre de qualquer imposto de renda. Os outros 27,5%, né, 2.750 no exemplo que eu dei, que se tornaram 27.500, é um dinheiro que você deixou de pagar naquele ano e que no resgate você vai devolver para o governo, acrescido da rentabilidade. Então, por isso que houve um diferimento. Mesmo assim, a grande vantagem é não ter nenhum imposto sobre o ganho de capital, mais uma vez, né? Só que tem outro benefício que é a tabela regressiva que a gente já falou aqui, que é tributar depois de 10 anos em 10%. Então eu vou ter o quê? Uma isenção fiscal de fato. Que eu vou tributar dos 100 mil 10%, né? Então eu vou ter 17,5% a mais de dinheiro na minha previdência. Sem contar que eu não tive come-cotas, então eu vou para mais de 30%. 30%, pessoal, a mais de dinheiro na aposentadoria. Isso pode significar, se a gente fala que a expectativa de vida hoje de um aposentado nosso é de mais ou menos 20 anos, né, aos 60, estou falando aí de 6 anos, né, a mais de aposentadoria. É muito bom isso. Ah, mas o VGBL, então, eu não tenho vantagem? Tem. Tem, porque comparado com outros investimentos, como o Bruno comentou agora, você não tem o come-cotas, você tem o imposto sobre ganho de capital sim no VGBL, só que você vai tributar só 10% depois de 10 anos. Então, ele pode ser um excelente instrumento de investimento de longo prazo. Primeiro é o PGBL, mas só para quem pode bater no imposto de renda, depois é o VGBL, né? E é o que a gente sempre fala, né, no jargão econômico, aí, de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Importante fazer a previdência, é importante começar cedo, né? Eu tenho uma outra conta também, que é para exatamente chamar a atenção, né, das pessoas novas que estão aí nos assistindo, que se você começar a previdência com 30 anos de idade, ou melhor, vamos dizer que você comece com 40, você postergou 10 anos a tua decisão, né? Você já tem que contribuir com o dobro
do que aquela pessoa que começou aos 30. E se você começar com 50, são 6 vezes mais. Ou seja, às vezes fica inviável, né? Você começar a fazer a tua previdência lá na frente. Então, por isso que vale a pena aproveitar essa promoção, né, dos R$50 aí para começar a tua previdência. Começa cedo, né? Começa aí com 18 anos, com 20 anos, né? Terminou a faculdade, começou a trabalhar, já começa a fazer teu pé de meia, né? Coloca lá em débito automático aqui dentro do Inter, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender no seu futuro. Sem dúvida. Eu acho que se a gente for... acho que todo mundo tem que começar, né, Sérgio? A gente gosta muito de postergar esse tipo de decisão, né? Mas o importante é muito melhor a gente começar agora com R$50 do que deixar para daqui 10, 15 anos, 20 anos, para ter que colocar 1.000, 2.000 para ter o mesmo valor que você teria se tivesse começado agora, né? Então, não posterguem essa decisão, né, pessoal? Entendam qual que é a sua realidade hoje, né? Se faz sentido para você o PGBL, se faz sentido o VGBL, né? Qual que é a tabela ideal de tributação, né? Lembrando que a regressiva é uma baita, né, vantagem que você pode ter, mas ela só justifica se você realmente deixar o seu dinheiro por pelo menos mais de 5, 6 anos, né? Então, realmente é pensando aí no longo prazo. Caso você tenha que resgatar antes, a regressiva não faz tanto sentido, né? Então, procure o seu assessor de investimento, né? Entenda com ele, discuta qual que é a sua realidade, manda as suas perguntas aqui no chat, né? Que o nosso time está aí de prontidão para responder, porque realmente a gente está super à disposição aqui para ajudá-lo a investir melhor, né, e a pensar como ter um futuro mais interessante aí através da Previdência. Bruno, eu queria que você só desse o seu recado final aqui, até para a gente ir encaminhando, e reforçasse, né, as características do Icatu Vanguarda Absoluto 2, né, que está espelhando aí o carro-chefe de vocês, que já está fechado, né? Dar o último recado aqui para o pessoal, né, saber mais através do QR Code que está na tela. Não deixar de se inscrever também no nosso canal, né, para receber as informações. E aí, daqui a pouco, eu passo também para o Sérgio fazer as considerações. Pessoal, eu acho que ele também deixou de ouvir a gente, né? Oi. Foi falha minha, desculpa, foi falha minha. Eu que tinha ficado no mudo para pegar o de trás. Perdão, eu ouvi tudo vocês, já tirei o mudo, boa. vamos lá. Então tá. Eu não vou me alongar aqui, Manu, falando das características de nome, taxa de administração, taxa de performance, CNPJ, porque aqui no QR Code tem tudo que vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou focar aqui em relembrar vocês a política de investimento, o objetivo do produto. Então, esse é um produto que ele veio para substituir o Icatu Vanguarda Absoluto, um produto super reconhecido e tradicional já na indústria de previdência, né, de gestão Icatu Vanguarda junto a Icatu Seguros como seguradora. Ele é um produto de crédito privado tradicional. Quando eu falo crédito privado tradicional, é um produto que não corre risco de mercado. Risco de mercado é você operar juros futuros, inflação, NTNB, que são ativos que trazem muita volatilidade para o produto. Esse produto não tem risco de mercado, então, eventualmente, se nós gestores decidirmos comprar um ativo de crédito pré-fixado ou indexado à inflação, nós nos utilizaremos de instrumentos, de derivativos, para redear, para neutralizar essa posição de risco de mercado. Então, o produto não tem risco de mercado, o que faz com que ele tenha uma volatilidade super baixa. Então, o produto CDI, com o objetivo de entregar alguma coisa como CDI mais 1 líquido das taxas. Vamos relembrar o ano que vem pela frente, né? O Banco Central terminou o trabalho, né? Ou, né, pode ser que mude, mas a princípio terminou o trabalho de ajuste de juros, né? A gente já está com uma taxa Selic com CDI super elevado. O trabalho de convergência da inflação já começou. Inclusive, a gente tem tido notícias positivas também até vindo de fora. Então,
eventualmente o Brasil, além de ter feito o dever de casa, pode até importar um pouco dessa volta, dessa redução da inflação lá fora. Então a gente tem, o que nos espera ao longo dos próximos 12 meses? Uma manutenção de uns juros, de uma Selic muito alta, com uma inflação cadente. Então a diferença, o juro real embutido no CDI, daqui para frente, é muito alto, né? Fazer uma conta aqui de padeiro, então se o CDI, se esse fundo te entregar alguma coisa como 15%, né, já botando o ganho que ele pode te dar, mas para facilitar a conta, alguma coisa como 15%, e uma inflação esperada aí de, sei lá, 5%, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 5%, a gente está falando de um produto que pode te entregar um retorno acima da inflação de 10%. Então, esse tipo de produto, olhando no horizonte aí de 12, 24, até 36 meses, a gente já perde um pouco as perspectivas, né? A gente não sabe como é que vai ser a política fiscal desse governo, etc. e tal, mas no horizonte aí de 12 a 24 meses, com uma probabilidade muito elevada, esse é um fundo que vai te trazer um retorno real, um retorno acima da inflação, muito atrativo, que em última instância é o que todo mundo deveria buscar quando investe, principalmente no horizonte longo, um retorno acima da inflação. Então é um produto super bacana, inclusive, Manu, aproveitando a oportunidade, esse é o produto de destaque, é um produto super recomendado, mas a gente lançou também outros 3 produtos novos na Previdência. A gente lançou o Absoluto Plus, que ele é equivalente ao Absoluto 2, mas destinado ao investidor qualificado, aquele investidor que tem mais de R$1 milhão de investimentos. É um produto que busca já um retorno mais superior ainda que o Absoluto 2, porém com prazo de resgate de 30 dias. Mesma estratégia, com mais crédito, com mais retorno. O terceiro produto é o Absoluto Total Return. Lembra que eu falei para vocês que o Absoluto 2 e o Absoluto Plus não tem risco de mercado, não opera juros, não opera inflação, nada disso? O Absoluto Total Return, ele junto com a carteira de crédito, ele opera juros e inflação. Então é um produto que tenta trazer mais retorno ainda, juntando 2 classes de ativos, crédito privado e risco de mercado. Ele também é um produto para o investidor geral, também com prazo de resgate 9 dias. E o último produto é um produto de retorno absoluto em renda variável. É um produto que... O que a gente percebeu ao longo desses 20 anos que a Catu Vanguarda tem? Que no Brasil, historicamente um país de juro muito alto, a experiência, né, o retorno vis-à-vis o risco que o investidor tem ao aplicar na Bolsa é muito instável, né? Você pedala, de repente você vê um ano muito ruim de Bolsa, e aí você perde tudo, ao mesmo tempo o CDI está sempre lá subindo, aí você fica com aquela, ai meu Deus, não devia ter investido em Bolsa, devia ter mantido tudo em renda fixa. Então, a experiência do investimento em renda variável em Bolsa no Brasil é muito ruim para o investidor em função de você ter um juro muito alto. Então a gente tenta trazer para o mundo de renda variável um produto que traga uma experiência para o investidor maior. Eu tenho a permissão, a liberdade, a flexibilidade nesse produto de estar, por exemplo, com 0% de bolsa até 100% de bolsa, através de derivativos, através de uma carteira de ações. Então é um produto que o fator de risco é bolsa, mas eu nem sempre vou estar 100% em bolsa. É um produto na prateleira 555, ele já existe há 4 anos, 3 anos e pouco aproximadamente, na indústria de previdência. A gente lançou agora com vocês, em novembro, se não me falha a memória, e esse ano, esta estratégia está dando alguma coisa como 15%, se não me falha a memória, o CDI está dando 11%. Então, mesmo num ano super desafiador de bolsa, a gente consegue trazer uma experiência positiva, inclusive contra a renda fixa. Então é um produto também interessante para quem tiver já um conhecimento um pouco mais profundo, um horizonte de prazo um pouco mais longo, tanto o Absoluto Total Return como o produto Igaraté, Icatu Vanguarda Igaraté Multimercado, são produtos bem interessantes também, porém com uma volatilidade maior. Legal, muito bom, Bruno. Então, mais opções, boas opções, para se adequar aí a vários perfis, né, de investidor, de risco e boas opções para você compor a sua carteira de investimento em previdência. Obrigada, Bruno. E vamos falar então, Sérgio, aí suas considerações finais, né? Qual que é seu principal recado para quem está assistindo a gente ainda? Muito bom. Bom, meu principal recado é faça a sua previdência, né?
Pessoal, tem uma coisa que a gente acabou não comentando, né, que é importante que vocês saibam, que a Previdência não é obrigatória que você mantenha seu débito em conta até o final, até a aposentadoria, né? Você pode parar a qualquer momento, você pode aumentar, pode diminuir, né, o valor que você está colocando mensalmente, né? E você pode resgatar. Então, a carência para resgate é de 60 dias, né, a inicial, mas passada essa carência, você pode resgatar a qualquer momento. A gente sempre não recomenda o resgate, porque você está fazendo um dinheiro que é para o seu futuro, mas muitas vezes a pessoa pode ficar com medo. Puxa, aí se eu fizer, né, eu vou colocar lá, tenho a obrigação de colocar todo mês um valor. Tal. Então, é só para vocês ficarem tranquilos de que a Previdência hoje se assemelha muito mais realmente a um investimento. Então, você está fazendo um investimento com vantagens fiscais de longo prazo. É isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o Inter, né, nessa importante missão aqui de democratizar realmente o acesso à Previdência e colocar uma meta aí, né, para a gente sair daqui com bastante gente começando, né, iniciando a sua Previdência e torcendo aí para vocês levarem esse prêmio de R$20 mil bruto durante essa semana aí, tá bom? Obrigado. Isso mesmo, pessoal. Reforçando o lembrete, todo mundo, para concorrer, tem que aplicar com a gente, né, ou aportes novos, ou fazer a portabilidade. A cada R$100 você ganha um número da sorte. Então, quanto mais você investir, mais chance de ganhar, né? E você precisa também se cadastrar aqui na nossa página da Semana da Previdência, né? Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo. Então, aproveitem os conteúdos disponíveis, né? E também essa baita oportunidade de começar, né, com condições super especiais. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada novamente, Bruno, Sérgio. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima.